Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da palavra, hora do momento sagrado. Esse momento precisa ser muito especial diariamente para você, especialmente porque vivemos os últimos dias. Guerra ideológica, batalha ideológica. Quantas ideias novas. Nós vimos aqui durante essa semana, chegamos ao sétimo dia, coincidência, olha que coisa maravilhosa, o sábado. Nós estamos encerrando a série no dia de sábado. Eu quero lhe convidar então para entender aqui. Nós vimos aqui o desenrolar, o desenvolvimento, desde o céu, vir para a terra, as ideias de Lúcifer, as ideias de Deus, os anjos que aceitaram as ideias de Lúcifer, os anjos que aceitaram as ideias de Deus. Nós encontramos Eva, que aceitou a ideia da serpente, nós encontramos Caim, que aceitou a ideia da serpente, mas nós encontramos Abel, que aceitou a ideia de Deus, e nós encontramos Adão e Eva também, que se arrependeram e eles voltaram e aceitaram a ideia de Deus. Ser feliz, entenda bem, sempre foi o objetivo de Deus. Ser infeliz e triste, sofrer, sempre foi a ideia do inimigo. É isso mesmo. Porém, ele coloca uma roupagem dizendo que experimentar o mal é melhor. Todos aqueles que experimentaram o mal, em algum momento a ficha caiu. Bom, eu quero te convidar agora para o encerramento. O que me levou, e creio eu com toda segurança, pela direção do Espírito Santo a trazer esse tema, foi o que aconteceu aí e está acontecendo, e a discussão nesses últimos dias, a morte de Charlie Kirk. Ele com as suas ideias e com as suas propostas, mais claramente ele vai para a direita, né? As suas ideias de defender a Bíblia, a palavra de Deus, maravilha, e isso é verdade, e ele era sincero, mas ele tinha uma defesa muito especial, que hoje está sendo muito perigosamente trabalhada para aproveitar a oportunidade. Então o tema de hoje é ideologia mundial. Aproveitando este momento que o mundo vive, os reagindo a favor e contra a morte desse jovem, nós encontramos um mundo que caminha com toda segurança e certeza para a grande guerra universal, mundial, ideológica. É por isso que eu convidei você para começar a entender o processo desde o céu, desde o início da história da humanidade e agora o fim, o desfecho da história da humanidade. Levítico 31. Levítico 31, nós encontramos a palavra de Deus, a ordem de Deus para Moisés para ele levar para o povo, a ordem de Deus para nós através da sua palavra. Você está entendendo muito bem qual é a proposta aqui? Então, Êxodo 31 e o versículo 12, o que nós encontramos aqui? Então vamos lá, só recapitulando. A morte desse influenciador está levantando uma disputa acirrada de ideias. Os lados, direita e esquerda, está se aflorando as suas propostas. Esses dois grupos, como nunca, ele está sendo agora levantado, ok? Está se levantando uma guerra ideológica universal? É a minha pergunta para você hoje e para mim. Está a palavra de Deus sendo questionada, sendo defendida? Está a palavra de Deus na sua totalidade sendo divulgada e Deus para ser o soberano? Êxodo 31. Por que eu quero falar isso com você? Porque Charlie Kirk, ele defendia o sábado, sabia disso? E ele defendia o sábado como a Bíblia ensina, do pôr do sol ao pôr do sol, de sexta para sábado, ok? Mais claramente, eu não estudei, não investiguei mais detalhes sobre a vida dele, eu só sei que ele é aliado da besta, da terra, e defende muitas ideias ali também, e defende a palavra de Deus, defende o que é correto, a moral. Muito interessante e correto isso. Só que a Bíblia tem aqui para nós algo que deve ser defendido.
porque é o ponto de controvérsia. Ele é o ponto das discussões ideológicas. Será isso? O que isso tem a ver? Disse mais o Senhor a Moisés no verso 12: falarás aos filhos de Israel e dirás: certamente guardareis os meus sábados. Lá no jardim do Éden, lá no céu mesmo, Deus disse para os anjos: certamente vocês devem me adorar. Lá no jardim do Éden diz: certamente vocês devem ir para a árvore da vida. Que coisa interessante. Certamente vocês devem me obedecer, que é o melhor para vocês. E ele diz: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós. Deus está vindo aqui claramente e apresentando para você e para mim que o sábado é o sinal de identificação, de fidelidade a Ele. Qual é o partido certo? É o partido de Deus. Qual é o lado certo? É o lado de Deus, de seguir a sua vontade. Porque ele diz: para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, a observância do sábado aqui traria santidade para esse povo, traria segurança para esse povo, traria a salvação para esse povo. Hoje a palavra de Deus está em xeque. Se você seguir o texto, vai dizer que é santo o sábado. O verso 15 diz: o sétimo dia é o sábado do repouso solene. Ele é santo para o Senhor, separado, exclusivo para Deus. O verso 16 diz que ele é aliança perpétua. O verso 17 recapitula e diz que Deus trabalhou. E o Charles Kirk, ele falava disso, que Deus trabalhou. E no sábado Deus descansou. É esta a proposta de Deus para você e para mim, para esses últimos dias. A palavra de Deus está em xeque hoje, amigo. Ela está sendo questionada. A fidelidade total a Deus é o que nós precisamos. Independente das ideias da direita, da esquerda, o que você concorda, o que você não concorda. O meu chamado hoje é que para vencer a batalha ideológica hoje é seguirmos a palavra do Senhor, é seguirmos o assim diz o Senhor. A palavra de Deus está em xeque, ela está sendo atacada. Na palavra está a lei de Deus, o santo sábado, que é o ponto de controvérsia. O grande conflito cósmico começou por causa da lei de Deus. A lei de Deus no céu dizia que eles deveriam adorar e obedecer exclusivamente a Deus, servir a Deus. A palavra de Deus hoje diz a mesma coisa, que nós devemos seguir a Deus e nós devemos obedecer o santo dia do Senhor. E aí, como é que você pensa a respeito da ideia da grande batalha, da grande guerra universal ideológica para os últimos dias? Serão os da direita os que têm razão? Serão os da esquerda os que têm razão? Ou é assim, diz o Senhor, o correto e o certo? Deus sempre teve a razão e Ele sempre estará correto. O meu chamado para você não é você olhar para a direita e nem para a esquerda. É você olhar para cima, para frente e seguir avançando para a eternidade. Porque a palavra de Deus é o segredo para a vida do sincero. Obedeça a Deus e o sábado será o ponto de controvérsia, a lei de Deus. Não se esqueça, ambos os lados, cada um está puxando para o seu lado, mas depois o foco será o ataque à palavra de Deus. Mesmo aqueles que estão do lado direito hoje, que parecem que estão defendendo aqui, né? Eu estou na minha esquerda aqui, mas é a sua direita. Mesmo aqueles que estão deste lado, parecem que estão seguindo, porém no final eles vão implantar. É só você estudar Apocalipse capítulo 13, você vai entender isso, o contexto da besta da terra, que é os Estados Unidos. Eles vão implantar oficialmente a proposta, com a ajuda deste lado. Vamos orar? Senhor bom Deus, toma o nosso coração. Queremos te entregar nossa vida para sermos fiéis completamente ao Senhor e vencermos nesta batalha com o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, meu amigo. Ela é muito séria, minha amiga. Ela é importante. O mundo precisa saber. Grande abraço.